Isso é usado mundialmente, o pessoal paga caro por isso. Mas aqui é Brasil, tudo bem, tem a mesa. Agora, tudo focado no quê? Processo correto, o jeitão de fazer bem feito. A ideia é fazer bem feito para evitar isso aqui, o primeiro problema que eu tenho. Qual que é? O destacamento da fita. Quais são os problemas aqui que eu tenho? Riscos, né? Quais são as prováveis causas de problema que podem acontecer e acontece na obra? Primeiro, execução equivocada, né? O pessoal pode ter feito isso aqui de uma forma equivocada na hora de executar, seja batendo a massa ou na hora da aplicação. E aí destacou. Segundo problema, pode ser um defeito da massa. A massa tem pouca cola, uma massa de não boa qualidade, está soltando com facilidade depois que seca, tem muita carga, né? Não é uma massa de bom nível. Ou a própria fita de drywall, né? Então você tem essas três chances de prováveis causas para causar esse problema. O que isso vai acarretar em você se você não perceber isso antes? Durante as fases posteriores você tem cobrimento de massa, primeira demão, segunda, às vezes terceira no topo. Você tem primer, que é o selador, fundo preparador. Você vai ter pintura. Todas essas fases têm base d'água ou similar, vai umedecer. Umedeceu, isso vai retrair e vai gerar uma bolha. Pode até trincar na lateral, que parece uma trinca e não é. Na verdade é a fita que está soltando e fica um risco, como se fosse uma trinca no drywall. Na verdade a fita já está soltando. E isso é um problemaço. Aí você fala, mas e quando eu vou chapa verde, eu vou instalar aqui outros materiais por cima, no tipo revestimento mecânico, um granito, um porcelanato, não importa, o tratamento de junta tem que ser correto para evitar problemas. Agora, se for pintar, aí deu zica. Se for no forro, então, aí o problema é maior, porque além de tudo você tem o fator gravidade, ou seja, a fita vai pesar e aí ela vai cair com o tempo. Já tive muitas obras que eu fui chamado para tentar entender o problema qual era, já teve todas as situações. Das três que a gente falou, as prováveis causas, nós tivemos o maior problema foi qualidade de fita, fita importada que não é sistêmica, né? Aquele caso de parece que é igual, mas não é, né? Tem toda uma tecnologia por trás, né? As fibras, a microperfuração, é uma tecnologia fantástica dessa fita de tratamento de junta. Inclusive tem no Brasil hoje algumas fitas que carregam marcas e não são boas, tem que tomar cuidado, né? De pessoal que está se aventurando numa área que não é a área deles, né? O cara quer vender tudo e acaba não atendendo, isso precisa tomar cuidado. Então esse revendedor precisa primeiro dar um passo para trás, entender mais o processo e buscar coisas de qualidade. Também existem profissionais, empresários que estão investindo em fazer massa para drywall, muitas vezes fabriquinhas aí de fundo de quintal, fabricazinhas aí pequenas, sem tecnologia e que não entendem de drywall e também estão fabricando massa de má qualidade. O mais sério, massa para drywall, olha só, se você tiver uma massa para drywall que ela foi feita sem critério de aprovação, viscosidade, nível de cola, resinas, uma série de fatores que existem na composição da massa, você com certeza vai ser competitivo, vai ter um preço bom e vai estar vendendo só carga, né? Só a base da massa e não uma massa boa, de boa aderência e bom desempenho. Então, mercado, tome cuidado com o barato, que ele pode sair muito caro. Por isso a gente recomenda isso aqui, testes da fita, né? Isso aqui são testes prévios, se possível, logo que ela chega na obra, algumas semanas antes de usar, se possível, né? Você já faz o teste de aderência, depois de 3 dias você puxa. Se ele destacar totalmente, como a gente mostra em vídeos nossos, também no canal de membros, problema de aderência. Se destacar parcialmente para você analisar, se ela bipartir, aí é boa aderência, ok? Vamos falar agora sobre uma coisa importante, presta bem atenção. Você lembra que a gente começou tudo isso aqui lá com aquela mensagem do Deoclésio, correto? Essa massa aqui, ó, All Purpose Joint Compound, vamos traduzir para você, All Purpose para todas as funções, né? O que precisar, né? Pau para toda obra. Essa massa aqui, uma massa que eu usei muito no Canadá e Estados Unidos, é americana. O USG embaixo que você vê aqui, ó, USG, que é United States Gypsum, ok? Que é voltado ao drywall americano, que é a marca principal do mundo, que eu diria para você que é uma das melhores empresas de produtos para drywall do mundo até hoje. Trabalhei muito com esse pessoal. Então você vê aqui um material que tem um poder de aderência muito bom. Ele escreve aqui, ó, Ready Mixed Non-Asbestos. Uma frase aqui embaixo entre duas linhas. Significa isso, Ready Mixed, misturado, já pronto, massa pronta, no ponto. E não asbestos. Não asbestos é sem
aquele material cancerígeno que tinha em telhas, em materiais de composição. Então, non-asbesto significa sem amianto. Lembra do amianto? Então, é um detalhe que eles colocam exposto na sua massa, ali no rótulo da embalagem. Então, você tem aqui uma marca que serve para tudo. Aí você pergunta, tio, por que a gente não tem uma massa dessa no Brasil? Vamos lá, presta atenção agora. Agora é hora de você começar a entender o processo, para a gente poder responder a pergunta do colega lá, do Deoclésio lá atrás, lembra? Que você tem essa dúvida e muitas outras. Então a gente vai aproveitar aqui esse vídeo para trazer uma série de informações para você. Presta atenção. Aqui está uma linha de produtos de um fabricante americano, canadense, não importa, ok? Que é onde o drywall é muito mais difundido, respeitado, no sentido de cumprimento de regras, de qualidade, os fabricantes, os executantes, ou seja, a cadeia produtiva respeita mais porque já está bem consolidado. No Brasil ainda são apenas, aí vamos falar em 22 anos, né, de drywall, de verdade, né? Lógico, o drywall começou bem antes, tentaram, não fluiu legal, voltou. A partir de 98 a coisa começou a acontecer para valer, depois que dois grandes fabricantes se findaram aqui, fabricantes aí de altíssimo nível, né? Então mudaram a cara do drywall no Brasil. E isso trouxe com que todos acompanhassem no melhor possível. Então, se você olhar aqui, você tem vários tipos de massa. E a fita bem no meio, tá vendo a fita de papel? Presta atenção que eu vou falar para você. Por que eu tenho tantos tipos de massa? Vamos ver mais? Aí eu vou comentar. Outra linha, olha quantos tipos de massa. Por que eu tenho topping já diferente? Está vendo que é o SG? É outra marca, Joint Compound. Olha que interessante, ele vem inclusive aqui em espanhol. Por quê? Na América do Norte tem muita gente na parte de obra de construções, né, que são aí do México, Bahamas, Porto Rico, Costa Rica, Cuba. Muita gente imigrantes legais ou ilegais, infelizmente, que trabalham em construção e tem contato com o drywall, com a construção. E você vê que eles tomam um cuidado, inclusive, de ter em espanhol e inglês. Olha mais massa. Light Topping Joint Compound. Outra massa, Durabond, 20, 45, 90. Por que eu tenho tanta massa assim? Certainteed, Saint-Gobain, né? Muito boa essa massa também. Você tem que dar o SG, o Plus 3. Você tem o Plus 3 em caixa. Qual que é a diferença do balde e da caixa? Tá vendo aí? Olha, Ultra Lightweight. O que significa isso? Então o que eu quero que vocês entendam? Olha quantos tipos de massa. All Purpose, lembra do All Purpose lá atrás da USG? Aqui tem da National Gypsum, que é uma empresa americana muito grande também, boa, sobre drywall e produtos. Gente, por que eu tenho tantas marcas e produtos? Então eu vou fazer o seguinte agora, eu vou voltar, vamos juntos analisar para você entender. Eu vou fazer uma coisa rápida, né? É um vídeo aula, na verdade, que está dando para vocês aqui, para você entender. Por que eu tenho tantos produtos assim? Porque na América do Norte, a mão de obra é muito cara. Então eles procuram sempre fornecer e dar opções de bons materiais e bons ferramentais e equipamentos. Que aí a pessoa produz com maior qualidade, mais rápido, maior fluidez. Você lembra o problema do nosso amigo Deoclésio, lá do Rio Grande do Sul? Ele não consegue usar um banjo. Comprou uma ferramenta para ter velocidade, melhorar a qualidade no produto dele, alinhado com o mercado internacional. Parabéns, Deoclésio, por essa visão que você alcançou. Mas ele não consegue porque a massa que o fabricante disponibilizou para ele na loja não atende. Ele não deixa diluir. Para pensar comigo agora. Por que o fabricante não deixa diluir? Porque não existe uma massa desse fabricante, né, que ele precisa aprender sobre drywall e não só sair fabricando massas, né? Precisa entender. A gente fala muito disso. As pessoas às vezes vê algo e sai fazendo parecido e já era, já lançou no mercado. Um monte de leigo compra e fica famoso. Começa a dar problema e ninguém sabe resolver. Queima o filme do sistema, que é maravilhoso.
que é o que eu defendo. Eu defendo um sistema drywall de alto nível, de boa qualidade, para que o cliente que adquira um drywall, os envolvidos no drywall tenham orgulho do que faz e não somente com interesse comercial. Lembrando que a competência, a verdade, a honestidade, né, o caráter de fazer bem feito, ele dá um lucro muito maior do que aquele ilusório, né, de achar que está tendo êxito. E na verdade você está criando uma bomba de problemas nos anos posteriores, ou até meses, né, que são as patologias. Por que nós temos problemas hoje com o sistema de massa do mercado? A gente não está falando de todos, tá? Vamos ensinar você a técnica e você procura o produto. Você lembra do nosso teste de aderência que a gente fez aqui? Faça isso. Só que assim, é por lote. Não adianta eu pegar uma massa de um fabricante de massa de drywall, seja ela em pó ou pronta. Lembra que se você comprar em pó, a água tem que ser boa, não pode ser uma água ruim, uma água que tenha contaminação ou um nível de pH muito alto. Tem que ser uma água legal, senão ele altera o desempenho na composição. Quando você mistura, não vai estar o desempenho que você quer. Fator de temperatura, o equipamento para bater é importante ter, né? O batedor. Chega no ponto e aí você faz o teste de aderência. Primeira dica que eu dou: faz o teste de aderência dessa fita com a massa diluída no ponto igual ou parecido com leite condensado, ok? Esquece tela para drywall comum, a gente não recomenda, já explicamos por quê. Assista outros vídeos, você vai entender. Por que a gente usa a massa mais diluída? Porque é como se estivesse simulando o uso de uma bazuca ou de um banjo que a gente mostrou lá atrás, ou até mesmo a nossa mesa com o balde cortado, lembram disso? Então, 3 formas que você pode fazer o embebimento da sua fita de papel, que é correto, né? Você fala assim: tio, mas eu não posso pôr uma massa e pôr a fita em cima? Pode, isso não é problema, só que a qualidade não é a mesma, produtividade muito baixa, e se for uma produtividade maior, né, uma produtividade grande, não vai render, e o risco de você ter problema é maior. Por quê? Quando você chega com a fita embebida, encosta na chapa drywall, ela chupa, porque ela está seca, então ela fica bem baixa a fita e deu boa aderência, né? Se você põe a massa primeiro, até você encostar a fita, o substrato, no caso o drywall, a chapa drywall, já chupou a umidade máxima. Quando você põe a fita, já uma parte da umidade já foi para a chapa drywall, não fica para a fita, e ele vai ficar mais alta. Por isso que muitas vezes quando você trata juntas, você vê ainda mais em junta de topo, uma saliência muito grande, que é ruim de tratar. Então dá uma luz rasante, própria luminária, tipo aí plafond, ele mostra um sombreamento, uma luz entrando numa janela, na junta de topo principalmente. Por quê? Porque você não está sabendo já lá atrás como tratar a junta no enfitamento embebido, entendeu ou não? Não usa tela. Reforço de novo. Continuando, se você dilui a massa e faz o teste de aderência por lote, o que é o lote? Normalmente tem um lote lá, lote 527. Validade da massa. Lembra que a validade da massa tem que ser com folga, né? Você vai usar daqui 2 meses, 1 mês a massa, tem que estar com validade por mais 3 meses pelo menos, né? Cuidado. Aí você faz a anotação, pega um pedaço de chapa drywall, faz esse teste. Você viu que primeiro da esquerda eu joguei uma massa em cima. Não precisa, não é recomendado. É só a fita embebida e você alisa 2 ou 3 vezes de leve, com a espátula mais para deitado, equalizado, sem ficar batendo, a fita não ficar batendo, sabe? Vem que nem aviãozinho e sai que nem avião. E aí você alisa e deixa secar. Depois de 3 dias, no mínimo 2 dias, você puxa. Lembre-se, se você puxar e ele sair com facilidade, separar a fita, sair inteira, má aderência, ok? O problema é da fita ou da massa? Pode ser os dois, pode ser a fita como pode ser a massa. Como é que você sabe que é a massa ou a fita? Pega outra massa e testa também em paralelo. Aí você vai ter a prova. Normalmente, os fabricantes de drywall, tem fita boa. Dificilmente dá problema. Pode dar problema, pode acabar vindo um lote de fora, porque no Brasil não tem fabricação disso, né? Mas pode vir um lote de fora com defeito e passou despercebido, isso acontece. Ninguém é perfeito. É importante você pegar isso antes de colocar na sua obra, porque o prejuízo é muito grande se depois de tudo pintado começar a cair todas as fitas e soltar. Lembre-se disso. Isso é um problema sério e acontece no mercado. Agora, consegue ver esse teste aí? Eu fiz 4 testes, 3 iguais. Não tem o que errar. Então você puxa um, contra a prova da contraprova e pronto.
Deu aderência, não deu, você registra, tira foto, escreve ali embaixo o fabricante da massa, né? Qual que é o lote, a data do teste, a data que está puxando, registra tudo, se possível até filma e manda o fabricante se der problema, tá certo? Todos os lotes. Os lotes variam, às vezes 30 baldes, 40 baldes, depende da capacidade de fabricação do cilindro, dos silos, lá na fábrica, aquele silos cônico, né? Que é o batch, que é o batedor de um lote só. Então é bom se informar com o cliente, descobrir quantos baldes são e faz o teste. Se você abrir o balde e a massa não tiver um suadorzinho em cima, úmido, não tiver brilhando legal, enfia a mão e vê se não tem grumos de pedra, né? Porque às vezes pode estar secando ali, não pode. Então tem que tomar cuidado com essas coisas. Cuidado de armazenar a massa no sol, no relento, sempre em lugar guardadinho bonito. E cuidado com a validade e controle o lote, ok? Então continuando, olha que interessante. Muita informação sobre um assunto que pouca gente conhece. Então se você se habilita ou você vai entrar no mercado ou já entrou para fabricar massa drywall, entenda do processo. Veja bem, você está fabricando um produto para atender um sistema e não fabricando um produto para o sistema se adequar a você. Primeiro o erro está lá. Ou seja, o fabricante não entende de drywall, esse que está fabricando essa massa, não importa quem é, que fique aqui uma aula para o fabricante aprender e ver que existem situações diferentes. Tem que atender a demanda, ou seja, eu tenho sim que ter uma massa que atenda a diluição. Eu diluo e ele continua com boa aderência. Entendem isso? Se não tiver boa aderência, seu produto vai ficar para trás, não vai ser usado no mercado. Até porque no mercado nacional, a maioria das empresas não querem comprar várias marcas. Então é bom ter um all-purpose. Entende isso? O que é all-purpose? Uso geral, para todos os fins. Ou seja, essa aqui é para colar fita, pode diluir, pode dar primeira demão, segunda demão com ela. Essa é a que foi feita para atender a todos. O cara leva isso aqui, ele consegue fazer tudo, mas pode diluir. Eu diluí essa massa muitas vezes, nunca tive um problema, ok? Tem no Brasil fabricante bom, sério, você dilui a massa e continua legal. Eu fui consultor de uns 2 fabricantes no Brasil e eu fiz esses comentários com eles na linha de fabricação. Tem outro também que hoje tem um produto próprio e a gente comentou isso com eles. Eles não sabiam disso. E eles adequaram o volume de cola para poder aceitar sim essa diluição que faz parte do processo. Agora, se você não quer ter um produto que tenha bastante cola e atende todos, então você tem que ter uma linha de produtos, uma para enfitamento com mais cola e a outra com menos cola, que não pode ser diluído ou pouco diluído, para dar primeira, segunda e às vezes a terceira demão no tratamento de junta e orifícios e parafusos. Ficou claro? Então o resumo qual que é? Se existe uma linha de produtos é porque tem um motivo. Como a mão de obra lá fora é muito cara e são muito exigentes, né? Eles criam uma linha completa. Aí eu vou te explicar um pouco sobre isso. Vamos lá. Esse aqui, se você olhar aqui, ó, olha que ele escreveu embaixo, topping. Topping é topo, por cima. Já está dando uma dica, né? Ó, for fill and finish coats in drywall joint finishing, smoother finishing and easier sanding. Resumo, ele faz a parte de enchimento, que é base, e também acabamento superficial, que é o acabamento final, que é a suavização. E mais legal, ele fala que também é muito fácil de lixar e tem a superfície bem suave. Teoricamente falando, um produto muito bom. Comentários que eu tenho sobre essa massa, que realmente é uma massa boa, mas muito difícil de achar no mercado, ok? No Brasil não tem. Bidex, Light Topping Joint Compound. Isso aqui é outro fabricante, você vê Northwestern Tradition, ou seja, lá do lado do Canadá. Light Topping, ou seja, é uma massa também topping igual ao anterior, só que mais leve. Se você pegar um balde de massa comum, tipo all purpose, né, que é mais pesadona, mais parruda, e um balde de mesma litragem no lado direito e o esquerdo e puxar os dois, você vai sentir que um é mais pesado que o outro, por isso que é light, né? A composição da massa é mais leve. A regra diz, quanto mais light, mais sensível a massa a impacto. Ela bateu na descascadinha. Então, quanto mais heavy, mais parruda, mais forte para o lado aí de resistência maior. Isso é importante você gravar se você for trabalhar com essas massas de diferentes composições. Aí tem uma massa interessante, que eu falei em vários vídeos sobre isso, né? Usei muito essas massas lá no exterior e muita gente não sabe dessa massa.
Essa massa é uma das linhas aí de vários fabricantes, né? Tem nomes diferentes, mas aqui da USG, que é a empresa líder mundial em know-how, fantástica. Também não tenho patrocínio deles, mas respeito muito, que foi a minha escola. Tem a CGC, que é canadense, e a USG, que é americana. Por isso que é United States, né? US, certo? USG, United States Gypsum. Sheetrock é uma linha de produtos que eles têm muito forte para drywall. Durabond, o que é Durabond? É uma massa de maior resistência, uma massa mais forte, ela seca mais rápido. Esse número aí, 20, 45 e 90, é o tempo de secagem em minutos, é isso mesmo. Também existem massas de acabamento final em minutos, de 5 minutos, de 20, 45, 90, tem até de 120. Então você tem essa massa, que é a massa mais dura, é uma massa de base. Você vai fazer, por exemplo, um reparo no drywall. Lembra que a gente fala sobre a massa cola, que a gente usa para colar chapas? Ela é a que substitui essa no Brasil. Infelizmente a gente não tem Durabond no Brasil, mas seria legal se a gente tivesse. Mas não tem quem investe. Lembra que eu entendo? Não entendo. Então presta atenção, se você não entende, é porque você não vai comprar. Se você não vai comprar, ninguém fabrica. Entendeu ou não? Então, quando a gente conseguir mudar esse conceito brasileiro de como tratar junto drywall de verdade, os fabricantes toparem isso comigo, a gente fazer um trabalho legal, a gente vai ter esse produto no mercado. Talvez não de 20 minutos, mas talvez de 45 ou de 90, não tem problema, não precisa ser secagem tão rápida. Por que você usa de 20? Reparo rápido. Você está numa casa, fez um reparo, você precisa sair dela logo. Você joga 20, daqui 40 minutos está fazendo, lixando, já dá uma demão em cima, no fim do dia está pronto o reparo ou os reparos, entende? Não tem que voltar no outro dia, que no caso de uma massa que não é secagem rápida, demora mais, inclusive nas massas de acabamento e cobrimento dessa massa. Então essa massa não é uma massa finalizante, não é uma massa que deve ser usado para cobrimento final, é base. Então você vai fazer, por exemplo, uma cantoneira metálica ou similar, um enchimento, tem lá 2, 13 milímetros de massa ou até mais. Essa massa é legal, ela faz enchimento. Primeira demão com ela, secou, reparo curativo de chapa com essa massa, reintegração de chapa, né? A chapa está com problema, a integração dela, a interatividade dela com o enchimento, com a colagem, essa massa é legal. Então você consegue preencher os vazios, né, recompor, e depois que secar, que ela seca rápido, você vem e começa a dar os acabamentos, tratamento junto, entendeu ou não? Usei muito essa massa. Às vezes a gente até misturava um pouco dela com a massa normal pronta, para ficar um pouco mais forte, mas não lixável, porque essa massa é praticamente impossível lixar. Então aquelas repuxos, se o cara não for bom acabador, ele vai criar um problema na obra dele. Então tá aí mais uma massa bacana, que é Durabond. Aqui a gente tem CertainTeed, né, outro produto legal, também da linha Light Finishing. Se você ver aqui, Ready Mix, que seria já pronta, massa pronta, né, já misturada, feita para acabamentos, baixo nível de encolhimento, que é Low Shrinkage, e também Easy to Sand, que é fácil lixamento. Essas caixas normalmente são refis, né? Porque o balde é caro, então o cara compra 5 baldes e 30 caixas. Só que tem que saber trabalhar com caixa de refil, senão você tem pedrinhas e problemas. Então é muito perigoso, tem que tomar cuidado. Eu lancei aí um tempo com um fabricante do Brasil, que hoje não existe mais, há muitos anos atrás, o refil. Foi muito legal, mas as pessoas não tinham interesse, porque eles queriam levar o balde para casa, então não queriam comprar as caixas, mas sai bem mais barato. Tá aí uma dica para vocês do mercado. Plastri é outro tipo de material, né, que tem aí um vínculo bacana com a qualidade. Se você ver esse aqui, versatile, ou seja, versátil, né? For all drywall joint finishing steps, up to 25% less weight, ou seja, todos os tipos de aplicações de drywall com 20% de peso, menos peso, ou seja, mais leve em 25%. Easy to apply and sand, fácil de aplicar e lixar. E também menor encolhimento, ou seja, ela retrai menos, né? Retração. E minimiza também coats, né? As demãos over the corner bead, ou seja, onde tem as cantoneiras que vai muita massa, minimiza aí as demãos. Eu pessoalmente acho que é mais propaganda do que real. Acho que as massas se equalizam muito próximas. Eu gosto muito do primeiro demão com Durabond,
quando é mais espesso, e depois segunda demão, terceira com massas de acabamento, ok? Ultra lightweight, não precisa nem falar, super leve, né? Muito leve. Então, são apelos que o mercado faz, né, para trazer massas mais leves. Nesse caso aqui é 40% mais leve que a outra. Onde que eu quero chegar com esse vídeo, pessoal? Presta atenção. Olha o investimento que os fabricantes, os químicos, os profissionais, quanto eles investem em produtos de qualidade, em ferramentas que você viu. Por que no Brasil é diferente? Porque o brasileiro, o cliente brasileiro é muito calmo, muito tranquilo, não é tão exigente. Por que não é tão exigente? Porque falta conhecimento. A partir do momento que tiver conhecimento, você tiver know-how sobre o assunto, seja qual for ele, você passa a exigir mais de quem fornece. Foi o que aconteceu com os carros, né? Foi o que aconteceu com a tecnologia aí branca, né? Aconteceu com a tecnologia também de televisores, celulares. E por que não a gente trazer isso para a construção civil? Então fica um apelo meu para a gente, consumidor final, montador, o dono da obra, arquitetos, engenheiros, exigirem mais de quem fabrica, de quem fornece ferramentas, materiais, ter mais profundidade nos assuntos, né? Mais profissionalismo no sentido amplo, isso geral. A ideia nossa é falar a mesma língua. É muito difícil, muito triste você ter, né? Você está vendo vários produtos aqui, você ter um fabricante chegar para você e falar: não, você não pode diluir minha massa. Peraí, não entendi essa. Você tem uma que eu posso diluir? Não, então como é que eu vou tratar junto embebido? Não tem, então tem que procurar outro fabricante. Entendeu? E aqui só para concluir aqui a parte de massas, né? Nesse caso, massa em pó. Você pergunta: eu gosto de massa em pó? Não, eu pessoalmente eu não gosto muito da massa em pó. Pessoalmente, profissionalmente falando. Porque isso depende muito da qualidade da água da obra, que às vezes não é boa, às vezes é reciclada, não tem tratamento, pode mudar o pH, muda o desempenho da massa. Depende muito do operário, que hoje em dia ainda é muito inferior o nível de comprometimento e não tem padrão. Hoje está de um jeito, está do outro. Deu uma bobeada, já a massa não vai ficar boa. Tiver grumos, então assim, não estou falando que não é bom, né? Estou falando por causa desses problemas. A massa em pó é tão boa quanto a massa pronta. E eu digo por causa da mão de obra, por causa da seriedade, treinamentos, controle de processo, equipamentos, né? Hoje um operário de obra sofre muito, né? Nem a bota funciona direito. Um andar não tem banheiro, ele tem que ir lá embaixo, 20, 30 andares para fazer o 1 e o 2, perde horas, cremaleira lotada. É uma desigualdade muito grande na obra. Então essa pirâmide, né, desigualdade gera um desconforto, uma situação onde os profissionais não se comprometem quase. Então equipamento, o pessoal não tem às vezes nenhum batedor, mexe com a mão, batedor equivocado, é lamentável. Então assim, gosto muito da massa em pó, mas é complicado usar num país que ainda tem muita gente que não está alinhado com o básico, né? Agora, se você está e você tem condições de fazer, com certeza não há problema. 20 minutos, 45 minutos, 90 minutos. Então depende do trabalho. Normalmente utilizado em produção pauleira, tem que entregar logo e o bicho pegou, né? Construção de shoppings e assim por diante. Cuidado com o uso de massas que secam rápido, porque você misturar muito e demorar, você perde a massa e é duro de limpar. Ainda mais aquela Durabond lá atrás, ok? Você tem muitos tipos de massa no mercado, então a gente está aqui deixando para você algumas imagens, né? Você vê que eu estou oscilando em fabricantes diferentes, você vê que não é só um fabricante. Você vê que esse aqui é o All Purpose, igual aquele verde, só que ele é light, mais leve. Lembra que light provavelmente, possivelmente é um pouco menos resistente a impacto, né, e a abrasão do que o normal. E olha quanto material, tá vendo aí? Isso aqui é só taping. Taping em inglês é enfitamento, né? Então você vê, para enfitar ele é light, só a massa só para enfitamento. Então, voltando ao assunto principal que nos trouxe aqui hoje com vocês. Quando o nosso amigo Deoclésio, nosso aluno, pergunta como resolver isso, a gente já respondeu. Testa marcas diferentes, conversa com o fabricante e fala: meu amigo, eu preciso de uma massa diluível, chega ao ponto próximo do leite condensado, né? Que não é aquela não é aguada
e que consiga permitir que eu use equipamentos de embebimento, que eu siga as normas, as regras, as boas práticas internacionais. Eu e Tio sou apenas um agente de transferência de know-how. Algumas coisas a gente inventou, desenvolveu, como aquela mesa, né? A gente adequou, mas o conceito sistêmico, a tecnologia é a mesma já há mais de décadas, né? Eu diria que mais de 4 décadas no mercado internacional. Eu estou com o drywall faz mais de 3 décadas, né? Eu adoro. Mas o que eu fico triste é que vem lá de cima, bem no topo da pirâmide nas obras, diretoria, gerência, a liderança das empresas, tanto construtora como empresas de execução, a infeliz ignorância, né, de pensar somente em produtividade, em lucro, em receita. E na verdade acaba deixando de usufruir adequadamente os benefícios geráveis pelo sistema drywall. Fica aí um desafio para você que é profissional, que talvez não vai gostar muito desse vídeo, né? Você vai ficar triste, poxa, eu estou muito atrasado, preciso melhorar. Vamos olhar para frente, vamos ser positivos, vamos olhar na busca de soluções. Eu estou aqui para isso, para te ensinar, para te mostrar como funciona. Como a gente já fez com mais de 22 mil pessoas no Brasil, estão caminhando para 23 mil já treinadas, capacitados, né? Uma boa parte ficou capacitado porque entendeu e seguiu, e seguem até hoje. Prova disso, a gente tem muita gente que nos segue, tenta entender, mas eu consigo mostrar na prática para você colocando a mão na massa como funciona, começo e meio e fim, todas as fases do processo, inclusive como contratar, como você pedir os materiais, como pré-qualificar um fornecedor seu. Você sabia que você tem normas para tudo, né? Muitas coisas hoje que você está vendo não tem acesso, tem normas, eu vou postar vídeos sobre isso. Normas que te protegem, inclusive sobre materiais. Muita gente não sabe. É direito do consumidor exigir o correto. Então a gente precisa pressionar os fabricantes. Adequem-se à engenharia do sistema drywall. E não que o sistema drywall brasileiro vira uma gambiarra e se adeque ao conforto de fabricação única de um fabricante, que só é aquele jeito e acabou. A gente não pode continuar fazendo isso mais. Esse apelo é para todos, positivo, profissional. Lamento aí se você pensa diferente, mas não tem caminho. Mostrei para você na prática como funciona. Então, respondendo final e conclusivo, Deoclésio, procure um fabricante que atenda a engenharia, a técnica. Se o banjo existe, se a bazuca existe, né? Se a minha mesa existe, é porque tem um motivo. O mundo inteiro embebe a fita de papel. O Brasil pregam que não devem beber a fita em papel. Agora, um comentário importante. Eu vi um vídeo algumas semanas atrás que eu nunca tinha visto, que eu fiquei muito triste. Uma empresa, uma rede de materiais para construção muito grande, foi muito mal orientada por alguém para molhar a fita de papel de tratamento de junta na água. É isso mesmo. Molhar na água e jogar em cima da massa. Gente, pelo amor de Deus, presta atenção. Isso é crime, isso não pode. Você não pode envolver uma fita de papel microperfurada na água e colocar em cima do drywall e depois meter massa em cima. Você está criando ali uma área de não aderência, entendeu? Não, você está diluindo excessivamente o material. A chance de dar problema é muito grande. Pode estar dando certo por enquanto, daqui a pouco vai te dar um problemaço. Isso é fora de qualquer padrão, não recomendamos, né? Por que eu tenho uma bazuca que custa aí 7 a 8 mil reais? Um banjo que custa aí 800 reais no mercado, variando, 700 reais, 600. Por que eu tenho esses equipamentos de embebimento de fita? Tantos vídeos, tantas informações, você clica lá na internet, você vê milhares do mundo inteiro. Vem alguém e fala, não, eu sou mais esperto, né? Eu vou entrar, sair na frente de todos da fila, eu sou muito inteligente. Vou meter água.